Já estamos de volta e a próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Você que está acompanhando aí, para você participar do programa, você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook, namiradaverdade.nt, ou pelo SMS, o número é 12 981510101. Também tem o Twitter, @namiradaverdade, e o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta quem mandou foi o Ricardo Gonçalves, ele diz o seguinte: gostaria de saber quem é o ser que Jesus chama de seu Deus no céu, em Apocalipse 3,12, visto que no ensinamento da Trindade, Jesus é Deus. Então, quem é que ele fala que é o meu Deus? Vamos ver lá o que está dizendo isso, Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Diz o seguinte, capítulo 3, verso 12, a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no plano do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali, e escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Quando Jesus fala aí do meu Deus, a dúvida do Ricardo aqui é o seguinte: se ele é Deus, por que ele fala meu Deus? Não é difícil resolvermos essa questão. Primeiramente, Cristo, quando encarna, ele assume uma função de subordinação em relação a Deus o Pai. Isso é bem evidente no texto bíblico, né? Okay. João 14. Oi? Agora mas agora em Apocalipse aqui... Não, mas eu vou explicar, calma. Mas em João 14, 28, né, ele diz o seguinte: o Pai é maior do que eu. Então, na sua função de subordinação, por ele ter encarnado, ele se tornou inferior ao Pai na sua função. Colossenses 2,9 já fala que Cristo tem a essência de Deus Pai. Diz assim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós percebemos que há uma subordinação funcional e uma diferença essencial, ou melhor, uma subordinação funcional e uma igualdade essencial. Agora, será que em Apocalipse 3,12, pelo fato de Cristo considerar o Pai Deus, isso torna Cristo menos divino? A resposta é óbvia, não. Por quê? Olha o que diz Hebreus 1,8. O próprio Pai chama Jesus de Deus também, né? Mas para o Filho, o teu trono, ó Deus, está firmado para todo sempre. E cetro da retidão é cetro do teu reino. Ou seja, o próprio Pai chamou Jesus de Deus em Hebreus 1,8, citando, por exemplo, o Salmo. Um Salmo aqui 45, acho. Não, Salmo 102. Não, tanto o Salmo 45 quanto o Salmo 102, que são referências a Jeová no Antigo Testamento. O Pai pega esses dois textos do Antigo Testamento em referência a Jeová e aplica a Cristo. Então, se Cristo deixa de ser Deus por chamar Deus Pai de Deus, Deus Pai também deixa de ser Deus por chamar Cristo de Deus. E por isso o argumento do nosso irmão é insustentável. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do Facebook. Muita gente acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aí com a gente. A pergunta do Rodrigo Júnior é a seguinte: eu queria saber, quando o reino de Deus for estabelecido na Terra depois do milênio, outros seres não caídos ou seres de outros mundos também habitarão aqui na nova Terra? A Bíblia pode revelar alguma coisa sobre isso, professor? A Bíblia, Tito, não entra nesse detalhe, mas é interessante a gente fazer uma avaliação breve. Veja, quando Cristo voltar, amigo telespectador e ouvinte, ele vai restabelecer por completo a união entre o céu e a terra, né? A família humana da terra será uma com a família do céu. Todos estaremos juntos para todo sempre. Moraremos no mesmo lugar? Não. O universo é muito vasto. Agora, nós podemos entender perfeitamente que nós teremos acesso a esses outros mundos e eles terão acesso a nós também, né? Não vai mais haver uma separação entre a família da terra e a família do céu. Esses limites que nos são impostos
pelo espaço, pelo tempo, pelo pecado em especial, eles não existirão. Quando nós estivermos com Cristo na eternidade, o corpo transformado, a mente transformada, muitas capacidades que nós nem conseguimos usar e que nem sabemos que temos, poderemos usar. Então a Bíblia realmente ela não menciona outros seres, outros mundos morando conosco, mas como a família do céu vai ser uma com a da terra, a convivência será universal, o acesso a outros lugares será algo pleno para todos. Não temos como explicar como isso acontecerá, porque não faz parte da revelação, né? Agora nós podemos sim aguardar com grande expectativa esse momento. Muito bem, professor. É o que eu sempre falo aqui, ó, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos responder baseando-nos na palavra de Deus, se logicamente se tiver a revelação, né? Se não tiver a revelação, não adianta ele querer inventar a roda, né, professor? Verdade, meu amigo, temos que ficar quietinhos. Inventar a roda não, inventar argumentos, né, na verdade. Tá certo. Muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, novotempo.com/, na mira da verdade. Quem mandou foi a Velciane Iris. Ela é de Itarumã, Goiás. Obrigado aí por você estar acompanhando a gente. E ela diz o seguinte, esse aqui é aquele texto clássico de Isaías 45:7, professor. Mas ela diz o seguinte, gostaria que o professor Leandro comentasse a respeito do que está escrito lá em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que crio todas essas coisas. Isaías 45:7. Vejo muitos ateus se valendo dessa passagem bíblica para confrontar o argumento de que se Deus existe, então ele é mau e insensível. Não tenho dúvidas de que Deus não fez o mal, mas como posso trazer em voga o melhor contra-argumento para esse ataque? E aí, professor, como que a gente explica esse texto bíblico aí? Jesus, ou Deus, realmente falou isso, que ele cria o mal e as trevas? Há ateus realmente que, quando vão à Bíblia, eles vão à Bíblia para tentar encontrar contradições, né? E, na verdade, o que falta para vários ateus, não falo para todos, tem muitos, são muito sinceros, né? Não creem em Deus, têm as suas razões, mas são pessoas sinceras que, com o tempo, com certeza, elas vão ter as evidências que precisam para crer em Deus. Agora, há pessoas que vão para a Bíblia e não a estudam contextualmente. Então ele pega um verso isolado e já dá uma interpretação. E nós não podemos interpretar o pensamento de um autor desta forma, né? Se eu vou ler um livro, eu não posso interpretar a ideia de um autor, né, com base num parágrafo, com base numa linha. Muitas vezes eu até posso entender alguma coisa, mas eu vou precisar muitas vezes também de ler no mínimo um capítulo, e muitas vezes a obra inteira do autor para entender realmente a ideia que ele quis transmitir. Então, com o texto bíblico não é diferente. Eu não posso pegar o verso isolado do verso 7 e dizer que Deus é o criador do mal moral. Então, se nós lermos do verso 1 em diante, e depois vou dar um outro texto paralelo, nós percebemos que Deus está falando que ele cria as trevas e faz o mal no contexto em que ele iria castigar o Império Babilônico. Aqui no verso 1 do capítulo 45 diz assim, assim fala o Senhor a seu Messias, a Ciro, que seguro pela mão direita para rebaixar diante dele as nações, para soltar o cinto dos reis, para abrir diante dele as portas e tudo mais. Ou seja, ele estava trazendo o persa Ciro para invadir Babilônia, para castigar esta nação por suas maldades. Então, neste contexto em que Deus usaria Ciro para invadir Babilônia, ele estava criando a desgraça. Ele estava punindo, ele estava trazendo calamidades para a Babilônia. Mas não é o mal moral, é o mal como tragédias e calamidades, como resultado da punição de Deus sobre um pecador. E você vai para o capítulo 47:11, esse texto paralelo, e isso se confirma. A mesma palavra mal, no hebraico, usada no capítulo 45:7, é usada no capítulo 47:11. Eis que virá sobre ti uma desgraça, não terás como conjurá-la. Eis que cairá sobre ti um desastre,
não serás capaz de proteger-te. A ti sobrevirá de repente um saque do qual não fazes ideia. Então veja, o mal que Deus traria sobre Babilônia seria desgraça, invasão de Ciro, destruição. O texto não é uma referência ao mal moral, porque o mal moral surgiu em Satanás. Ezequiel 28, 15 a 17, diz que o mal surgiu nele. Ok? É um mistério para nós. Paulo até diz em 2 Tessalonicenses 2,7, que é um mistério como que a imperfeição surge num ser perfeito. Nós não sabemos. Agora, a informação bíblica que nós temos é de que o originador do mal moral é Satanás. Se originou nele, não em Deus. Então, temos que ter um cuidado com essa palavra mal, que é usada no capítulo 45, 7. No contexto, ela se refere a tragédias, calamidades, invasões, não se refere ao mal moral. Então, o ateu precisa analisar mais contextualmente o texto antes de dar uma opinião dessas. E lembrar de Tiago 1,13. Tiago 1,13 diz assim, que Deus é luz, não, é 1 João 5 que diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Então ele não pode ser o originador do mal moral. Muito bem, mais uma perguntinha aqui pelo Facebook. Quem mandou foi o Felipe Castro. O Felipe é de... não fala aqui. A questão do Felipe é a seguinte. Se Jesus tinha que morrer e Judas entregou Jesus para a morte, Judas foi fundamental na execução do plano divino. Então, por qual motivo ele é considerado um traidor? Professor, a questão é a seguinte, no contexto aí da morte de Jesus, já havia sido predito que ele morreria, que ele deveria ser traído. Muitas vezes as pessoas começam a pensar o seguinte, será que já que tudo estava predito, Judas de fato teria que trair a Jesus? Isso não é uma forma de manipulação do ser humano? Se Deus agisse assim, seria uma manipulação mesmo. As pessoas confundem o prever com o determinar. É muito diferente as duas coisas. Quando Deus prevê que algo vai acontecer, não quer dizer que foi Ele que determinou que seria assim. Um exemplo, Deus previu que surgiria o pecado. Quer dizer então que Ele é o responsável pelo pecado? Não. Deus prevê porque Ele conhece por antecipação, mas a previsão dele não é a causadora daquilo. Então, em relação a Judas, aqui no Salmo 41, 10, Deus previu que o Messias seria traído por um amigo. Ó. Até o amigo com o qual eu contava e que partilhava do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Deus previu. Agora, a decisão de trair Jesus foi de Judas, não foi de Deus. Então nós temos que lembrar o seguinte, as coisas acontecem não é porque Deus prevê. Deus prevê porque elas vão acontecer. Entendeu? Então, a traição de Judas não era fundamental para a morte de Cristo. Ele morreria do mesmo jeito, independente de Judas ou não. O que era fundamental era a morte de Cristo. Agora, a forma como ele morreria não era fundamental. Então, Deus previu que Judas trairia Jesus. Agora, Deus, além de prever, Ele é onipotente. Se Judas permitisse que Deus mudasse a situação dele, Deus poderia ter mudado. Então, só não confundirmos previsão com determinação. Se nós fizermos esta confusão, aí nós cremos num Deus manipulador que predestina alguns para serem bons, predestina outros para serem maus, predestina uns para o céu, predestina outros para o lago de fogo. Não, crer num Deus assim é pior do que não crer em nada. Então, temos que ter muito cuidado para não distorcermos o caráter de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Nosso tempo está correndo aqui, temos apenas um minutinho, mas acho que você consegue responder essa pergunta.
O Denilson pergunta o seguinte: professor Leandro, o dom de revelação já cessou com os apóstolos ou ainda esse dom é dado para as pessoas nos dias de hoje, como vemos aí tais profetas? Veja, o dom de profecia, a Bíblia não diz que ele se encerrou. Né? Ali você lê, por exemplo, em Atos 2, 17 e 18, que até o fim dos tempos Deus usaria o dom profético. Porém, nunca como uma substituição ou complemento à Bíblia, mas com uma função de levar a mente das pessoas para dentro da Bíblia. Ou seja, todo tipo qualquer coisa que é feita pelo dom profético tem que estar baseado na Bíblia. É aí que está um detalhe, porque às vezes tem baseado na Bíblia. Na Bíblia. Tem pessoas que se dizem profetas, mas o texto, a mensagem não está em harmonia com a verdade bíblica. Okay. Então aí, cuidado com os falsos profetas. Lê ali Mateus 7, 21 a 23. Ok, muito bem, professor. Com essa, nós vamos encerrar o programa mais uma vez. Obrigado por você estar aí, dando as respostas para todos nós. E a gente se encontra na semana que vem e amanhã no rádio, ao vivo, aqui na Rádio Novo Tempo também. Estamos juntos para mais um programa Na Mira da Verdade. Obrigado, Tito, pela companhia no programa de hoje também, por trazer as perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes. E lembre-se, amigo que nos acompanha, que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Obrigado por você, mais uma vez, ter estado com a gente aqui. Lembrando sempre que as suas dúvidas, os seus questionamentos aqui, sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.